Metrópole Entrevista. Zacarias, atrapalhada, confusão, entrevista bombástica aqui a Mário Kestes causou essa revolução dentro do PT. Me diga aí como fica. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, Camila, equipe do estúdio Ouvintes da Metrópole. Eu escutei atentamente a entrevista que Jacques Wagner concedeu a Mário Kestes na última segunda-feira. Fiquei muito surpreso com as coisas que ele disse e ao longo da entrevista eu fiquei dizendo assim, puxa, ele está dizendo isso, puxa, ele está dizendo isso. E ele fez questão de dizer que ia revelar em primeira mão para Mário, né, que é um excelente entrevistador, como é você também, que o PT tinha resolvido, já tinha conversado com o Otto Alencar, que Jacques Wagner não sairia candidato ao governo, que tudo ficaria como está, né, do jeito, no arranjo que está, né, não falou nada do PP, do partido de João Leão, que é o vice, e que o PT lançaria um candidato alternativo, que seria Moema Gramacho, Caetano ou Jerônimo Rodrigues. Eu fiquei muito surpreso, claro, os jornalistas todos correram para cobrir isso. Eu não sou jornalista, acompanhei atentamente o jornalismo de segunda-feira para cá. E você viu, né, Zé Eduardo, a confusão que foi, porque Rui Costa parece que se mostrou muito descontente, né? Obviamente que as relações entre os dois não vão se azedar. Rui Costa é uma figura muito próxima de Jacques Wagner, os dois se entendem muito bem, sucedeu a Jacques Wagner, as relações certamente não se azedam ali. O PT é um partido que tem história, que tem uma militância muito, muito coesa, muito homogênea, né, que trabalhou esses anos todos juntos, e Rui Costa é devedor, né, da forma como ele foi conduzido ao governo da Bahia, mas ele ficou muito descontente com essa revelação, e de lá para cá as coisas mudaram um bocado, e já está se falando que João Leão pode desembarcar da candidatura do PT, da coalizão que governa a Bahia junto com o PSD, o PT e outros partidos, e ir para os braços de ACM Neto, que deve estar dando gargalhadas, deve estar feliz da vida, porque sabe que tanto o PP como o PSDB são fiéis da balança na eleição na Bahia, Zé Eduardo. O que acontece é o seguinte, a gente precisa, a gente vai acompanhar as coisas, mas precisa ir um pouco atrás, né? No segundo mandato de Jacques Wagner, na segunda eleição de Jacques Wagner conseguiu atrair para a coalizão que o elegeu, cerca de 15 partidos dos pouco menos de 30 que existiam no Brasil, quase a metade. O PT fez coligações muito amplas, né? E nos últimos 2 mandatos de Rui Costa, essa coalizão se assentou aí, envolvendo o PSD, o PP, mas também o PSB, de Lídice da Mata, o PCdoB, e essa coalizão sustentou esses governos e venceu 4 eleições no primeiro turno. Então, me parece que o PT está muito ciente de que pode ganhar, que Lula vai eleger qualquer um, e eu acho que não é assim, né? O PT tem um adversário que é muito forte hoje na Bahia, né? Não vamos acreditar que a ACM Neto é uma figura que só existe para Salvador, não é isso. Ele tem o legado do pai dele. A ACM Neto, antes de ser prefeito, foi deputado federal, foi o mais votado em 2002, com mais de 400 mil votos em 2002, o deputado federal, no seu primeiro mandato. Então, é uma figura que tem um trânsito livre em várias prefeituras do estado, então dialoga muito com várias lideranças, é o candidato mais forte que o PT vai enfrentar desde a primeira eleição de Jacques Wagner, em que ele enfrentou Paulo Souto. Então, o PT não pode acreditar que vai ser jogo fácil, e perder o PP de João Leão certamente vai trazer uma dificuldade muito maior para poder emplacar qualquer candidatura que seja ela, né? E eu não tenho ideia de qual vai ser a candidatura, se vai ser Jacques Wagner, porque já se fala que Jacques Wagner pode voltar a encabeçar a chapa, porque Lula está voltando do México e disse que vai se reunir com Wagner, é possível que converse. Jacques Wagner, depois da entrevista, já falou para o seu repórter do BNews, Vitor Pinto, que é uma excelente repórter, que foi a Brasília consultar ele. Jacques Wagner pediu desculpas a João Leão, pediu desculpas ao PP por essa confusão toda que meteu a coalizão. Então está muito confuso, nós não sabemos se o candidato vai ser Jacques Wagner, Otto Alencar, Moema Gramacho, Caetano, Jerônimo Rodrigues, ou qualquer outro, né? Porque tudo pode acontecer daqui até domingo, quando eles prometeram anunciar a chapa que vai concorrer com a ACM Neto e com o eventual candidato de Bolsonaro, e está tudo muito confuso, e a gente tem que acompanhar para ver como é que o PT vai resolver essa confusão toda que se meteu, acreditando ele que Lula vai eleger qualquer um, e eu repito, não parece que é tão fácil assim. Lula está no México, né? Está retornando. Eu até conversei com o Mário sobre esse assunto aqui. E, Mário, porque surgiu também uma história, e até
eu fiquei surpreso. No mesmo dia, um deputado federal me ligou e disse o seguinte: olhe, tem nada certo não, viu? Wagner pode voltar à cabeça da chapa. Digo, pera aí, rapaz. Ele deu entrevista em Mário. Ele deu. Eles esqueça. Esqueça, não tem nada certo. Wagner pode voltar. Quem vai decidir tudo é Lula. Eu acho. Aí Mário disse aqui que Mário é um experiente político, conhecedor profundo da política baiana. Profunda. Mário tem fontes que Wagner ligou para ele e disse: segunda-feira estou aí. Isso é ter prestígio, é ter relacionamento, é ter força. Às vezes você está no dia a dia com sua fonte e ele prefere Mário. E veio aqui e detonou aquela bomba sem combinar com ninguém. Não combinou com ninguém. Não combinou com o Rui e pediu desculpas a João Leão. Você acha que existe essa... E Mário disse aqui ontem para mim: zero possibilidade de Wagner voltar à cabeça da chapa. Zero. Mas o Rui deu uma entrevista dizendo que ainda está tentando convencer a Wagner. E aí, rapaz, como é que fica isso? E João Leão vai para Semineto? É isso mesmo. Jacques Wagner jogou uma bomba na coalizão como um todo, tem que apagar os incêndios todos agora que foram criados. Nós não vamos duvidar da capacidade de Lula de convencer Jacques Wagner, né, a quem ele chama de galego, em voltar ao posto para o qual ele é o eleito dos petistas. Veja que quando se falou que Otto Alencar podia ser o candidato da coalizão em substituição a Jacques Wagner, houve uma espécie de rebelião na base do PT, a militância mais aguerrida saiu, né, porque sabe da trajetória de Otto Alencar, embora Otto Alencar tenha se aproximado muito de Lula. Otto Alencar é uma figura muito querida de Lula e dos petistas que estão no parlamento brasileiro, tanto na Câmara como no Senado. Então, Otto Alencar, mesmo com toda essa capacidade de articulação com o PT, não é uma figura que empolga a militância, né? Essa militância do PT tem laços com os movimentos sociais, né? Os movimentos sindicais, as lutas populares, as lutas de sem teto, né? De sem terra no interior da Bahia, além, claro, dos acordos com as prefeituras, com as lideranças. Essa militância logo se tornou muito descontente, deseja que Wagner volte, e não vamos desmerecer, desacreditar da capacidade de convencimento de Lula. Mas assim, está claro, Zé Eduardo, que Jacques Wagner não quer ser candidato ao governo, ele está muito bem no Senado, né? Faz um mandato que se espera de alguém do PT, embora com alguma discrição, né, como senador, porque, claro, os senadores que estiveram na CPI da Covid foram muito mais destacados, é o caso de Otto Alencar, o Jacques Wagner não teve, mas faz um bom mandato, é certamente o candidato da coalizão que é o mais forte. A militância está sequiosa por ter Jacques Wagner na cabeça da chapa, e nós não sabemos se Jacques Wagner vai, contra a sua vontade, assumir essa tarefa, porque também tem isso, viu, Zé? O que acontece é que os membros de um partido, os militantes de um partido como o PT, embora isso tenha se modificado um pouco nos últimos anos, eles cumprem tarefas para os partidos. Então, às vezes, vão no sacrifício para cumprir tarefas que eles não desejam fazer, né, que eles não desejam cumprir, mas vão em nome do acordo que se pode ser feito no plano nacional, dos acordos locais. Então, estão dizendo que Lula vai convencer Jacques Wagner, e se não for isso a verdade, certamente Lula vai convencer Otto Alencar a ser o cabeça de chapa, e Otto Alencar parece que também não quer, porque ele quer ser candidato ao Senado, né, quer repetir o mandato dele ao Senado, e sabe que larga com uma desvantagem em relação a Semineto e também uma desvantagem em relação a Jacques Wagner. Então a coisa está muito confusa, e eu vou esperar de vocês, né, aqueles que buscam, que dão os furos aí de reportagem, as notícias mais quentes para saber efetivamente o que vai acontecer. Eu vou acompanhar muito de perto até domingo. Eu somente não, né? A Semineto vai acompanhar muito de perto até domingo, porque sabe que dessa decisão certamente vai, de alguma maneira, estar apontado os caminhos da eleição na Bahia, porque são as duas grandes chapas. E tem um detalhe assim interessante, Zé Eduardo, não sei se todos estão acompanhando, o que se diz também em Brasília é que
que a turma de Bolsonaro começou a se movimentar, porque o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil de Bolsonaro, que é o líder do partido lá, o PP, né, o partido de João Leão, já está se movimentando para que seja João Leão o candidato de Bolsonaro na Bahia. E isso seria muito mais importante até para Bolsonaro do que para o próprio João Leão, porque João Leão entraria com poucas chances sendo candidato de Bolsonaro, porque Bolsonaro não tem capilaridade, não tem penetração, mas Bolsonaro teria aqui na Bahia o que ele não tem com João Roma, que são palanques espalhados pelo interior, porque o PP tem muitos palanques para o interior e Bolsonaro precisa de palanques na Bahia, que é o estado que ele está muito mal. Então, essa é uma outra conversa, é uma outra possibilidade, e a gente também não pode achar que João Leão e o PP estão apenas entre o PT e a Semineto, porque aí agora começa a correr Bolsonaro desejando trazer um aliado do partido que lhe dá sustentação na Câmara, que é o PP, para ter candidatura na Bahia. Olha, o Vitor Pinto, que você sabe que é um excelente repórter, ele está em Brasília, não é? Ele detonou aquele vídeo, o vídeo de Wagner. Aliás, tem esse vídeo de Wagner aí, por idade. Está no BNews o vídeo de Wagner. Aliás, está no UOL, na Veja, está no Terra, está em outros sites também. Muito bom. Ele diz aqui o seguinte, ó. Cadê? Ele botou aqui. Lula já voltou. Deve se reunir hoje com Wagner e Rui. Perguntei a Wagner se Lula pedisse a ele para ser candidato. Wagner riu e disse que Lula não pediria isso. Segue ele aqui dizendo: chance zero Leão ser candidato de Bolsonaro. Falei com 2 fontes do PP hoje de manhã, eu estou em Brasília no hotel. Leão quer votar em Lula. Como é que fica esse quebra-cabeça, meu querido Zacarias? No próximo comentário seu, você vai me dizer se o Leão está ferido, magoado, se volta para os braços de Wagner. É uma novela incrível, Zacarias. Pois é, Zé Eduardo, essa novela interminável, né? É uma novela mexicana que vai se desenrolando e é isso. Eu acho muito improvável que João Leão desembarque da candidatura, mas ele certamente não vai ficar fora da coalizão, porque o que Wagner disse na segunda para Mário não inclui o PP. Né? Wagner nem citou o PP, falou do conversa com o Otto Alencar, que estava tudo resolvido com o PT, mas não envolveu o PP e o PP ficou muito magoado. Obviamente que é um partido grande na Bahia, tem boa parte das prefeituras junto com o PSD, é um fiel da balança, é um partido que vai decidir e gritou, e agora essa ameaça de Bolsonaro pode ser muito mais uma bravata do que efetividade. Claro que Bolsonaro deseja isso, é claro que Ciro Nogueira quer tirar o partido na Bahia do colo do PT, porque vai criar problemas para Bolsonaro no plano nacional, isso seria uma dificuldade grande, né? O PP nacionalmente trabalha, mas o PP no Estado, veja, o PP no Estado vem fazendo essa coalizão com o PT e tem sido uma coalizão bem sucedida, tanto é que tanto ajuda a eleger o governo do PT, em que o PP faz parte da coalizão, quanto o governo do PT ajuda a eleger prefeitos pelo interior da Bahia, e não é à toa que o PP é um grande partido. Se o PP desembarca e vai para Bolsonaro, a chance de João Leão ganhar é mínima. A chance dele perder nos futuros próximos prefeituras que o PP tem é enorme. Então é isso que eu estou dizendo. Para Bolsonaro interessa muito trazer João Leão para sua base e ter a candidatura de João Leão aqui. Para João Leão não interessa nada, né? Mas é diferente para Semineto, porque aí a Semineto tem capilaridade, tem base, tem prefeituras, né? Pode fazer com o PP aquilo que o PT fez, né? Ainda mais na eventualidade de a Semineto ganhar essa eleição, que não está descartado. E o João Leão pode, e aí que ele negocia, é aí que a ficha mais cara dele, a moeda de troca mais alta dele, que é ameaçar ir para o lado de Assemineto, ou sair, porque se fala também que João Leão pode sair candidato ao Senado de Assemineto, se não tem um grande nome que seja candidato ao Senado ainda nos acordos que a Assemineto está trazendo, João Leão poderia ser esse nome, e aí o PT começa a se movimentar, né? Claro que Jacques Wagner tem que dizer para os jornalistas que as chances são zero, né? Mas a gente só vai ver isso quando as coisas, né? Na política, né? Como no futebol, o jogo só termina quando acaba. Então a gente tem que ver como é que vai ser essa reunião do PT com a Bahia hoje. Se você falou, né? O vídeo de Vitor
Pinto está em sites nacionais, porque a Bahia é o quarto colégio eleitoral do país. É muito importante no plano nacional essa política. E Lula está muito preocupado com o que está acontecendo na Bahia, porque, claro, mostra o bater de cabeça. Veja, a campanha nacional de Lula já é uma campanha que está tendo problema. Lula estancou ali nos 40%, quando ele chegou nos 40%, se dizia que Lula podia vencer no primeiro turno. E Lula não avança além dos 40%. Ficou muito tempo, perdeu muito tempo conversando com Alckmin, o que também cria descontentamento numa parte dos apoiadores do PT, porque Alckmin foi adversário histórico do PT, né, do PSDB. O PSDB foi o partido que polarizou com o PT esses anos todos. Então Lula perdeu muito tempo com Alckmin e claro, não pode fazer ainda campanha. O único que está fazendo campanha abertamente é Bolsonaro. Então Bolsonaro conseguiu tirar um pouco a diferença em relação a Lula e o PT precisa efetivamente se mover para criar fatos novos, para que Lula não estanque nos 40% e Bolsonaro não se aproxime, porque tudo que não interessa ao PT é haver um segundo turno com Bolsonaro, porque o PT teme que num segundo turno todo o antipetismo que existiu até 2018 e um pouco depois possa recrudescer e o PT pode ter muita dificuldade de enfrentar o bolsonarismo, né, com base nas fake news, no ódio e na mentira toda que pode ser jogada. Então o PT e Lula tem muito interesse em resolver o problema na Bahia, que certamente existem problemas em outros estados, porque acomodar tanta gente nas coalizões que o PT tem fazendo não é uma coisa fácil, né? O PT é um partido que foi um partido criado e funcionou muito pelas suas bases ao longo de um pouco mais de uma década. Hoje é um partido que tem muito cacique e às vezes pouco índio. Então o que aconteceu aqui na Bahia foi que os caciques começaram a bater a cabeça, não se entenderam e os índios, né, com respeito aos povos indígenas, né, mas usando uma expressão popular, né, as bases do PT, sem terem sido ouvidas, só vem recebendo pelas caixas do peito a informação. Então, assim, vamos com Otto, vamos com Wagner, vamos com Moema, com Jerônimo ou com Caetano. Enfim, é uma confusão muito grande. Isso não ajuda o PT, isso não ajuda a candidatura Lula. O momento é grave, o momento é difícil. Daqui até outubro tem muita coisa para acontecer e o PT tem que tomar cuidado para não se atrapalhar nas próprias pernas. Valeu, meu querido Zacarias.